Olá, meus amigos, que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família de uma forma especial. Podcast do Rafa começando, episódio de número 42, e hoje nós iremos falar sobre o tema crises no casamento. Será que existe isso? Será que quando chega a crise, a fase ruim do casamento, será que o melhor é se separar? Nós vamos falar sobre isso no dia de hoje, meus amigos. Mas antes de nós começarmos e eu chamar o nosso convidado, eu quero pedir que você já deixe o seu like aqui embaixo e se inscreva em nosso canal se você ainda não é inscrito, tá bom? E você que nos ouve aí pelo Spotify e o Amazon Music, não se esqueça de salvar o episódio e também de compartilhar com outras pessoas também, tá bom? Todas as semanas nós estamos aqui com temas diversos para abençoar a sua vida. E hoje, meus amigos, eu estou muito feliz, porque nós estamos recebendo um pastor muito abençoado. E eu estive conversando aqui agora com ele que quando eu comecei o ministério da pregação, da palavra, a igreja dele foi uma das primeiras que eu tive a honra de falar de Jesus. E eu fiz o convite, ele aceitou e está aqui conosco no dia de hoje. Então, senhoras e senhores, recebam com muito carinho o nosso amigo, o pastor Hermes. Paz do Senhor, meu pastor. A paz do Senhor, meu querido. Tudo bem, Rafa? Tudo ótimo, graças a Deus e com o senhor. Muito bem, graças a Deus. Muito feliz pelo teu convite. Espero que aqui nessa noite a gente consiga aí oferecer uma ótima entrevista para os irmãos. Tudo para a glória de Deus, né, Rafa? Glória a Deus. Eu acredito que sim, pastor. O senhor é um grande exemplo aqui para nós, da cidade. Eu fico muito feliz de ter pastores honrados, homens de Deus, assim como o senhor, aqui em nosso podcast, que eu tenho certeza que vai agregar muito aí no programa de hoje. Obrigado, meu pastor. Disponha, Rafa, para mim é um motivo de muita alegria poder estar aqui compartilhando com vocês aqui de tudo aquilo que foi proporcionado para nós, tá bom? Maravilha, pastor, que legal. Bom, para nós começarmos, eu quero pedir que o senhor já mande o seu alô para a família, para os amigos, para os irmãos da igreja, né? Deus governa o mundo, não é? Eita, igreja boa demais. Vai lá, pastor, manda o seu abraço para o pessoal. Amém, Rafa. Eu queria mandar a paz do Senhor para todos os ouvintes, né? As pessoas que vão, de repente, assistir essa live, ou esse podcast que fala, né? Podcast. Talvez amanhã, no período da manhã, de tarde ou de noite, que Deus possa abençoar ricamente a tua casa, a tua família, e que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, tá bom? Deus abençoe a minha esposa, meus filhos, os membros da igreja Deus Governa o Mundo, a cada pastor, a cada membro, a cada líder do departamento, que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor, eu já quero começar aqui o programa te presenteando, tá bom? Nós estamos aqui com o meu livro, queridos, Aprisionado pelas Próprias Paixões. Esse livro aqui eu escrevi para falar como o pecado trabalha na vida do homem e como ser liberto dele através da palavra de Deus, tá bom? Você pode adquirir esse livro aqui no link aqui embaixo na descrição para você ir direto para o site e baixar o PDF aí em seu celular, tá bom? Aprisionado pelas Próprias Paixões, esse livro veio para você ser liberto da sua inclinação da carne. E esse daqui, amigos, é para o pastor Hermes. Pastor, é um presente meu para abençoar a sua vida. Rafa, muito obrigado, Deus abençoe. Com certeza, eu vou zelar, vai ficar na minha poltrona lá, com certeza. Oh, que honra. E a gente vai começar a leitura já essa semana aí, para com certeza aí poder adquirir conhecimento também. Aí depois o senhor me dá um feedback, para ver se o livro é bom ou não, tá bom? Com certeza é, Rafa. Deus te abençoe. Amém. Pastor, conhecendo mais o senhor, conhecendo mais a sua chamada, conta aí para nós um pouco como que foi a chamada de Deus na sua vida, como que Deus te chamou para o pastoreio, como que foram os seus primeiros passos. Faz um resumo para nós e conta aí para nós aí para edificar a nossa fé.
Ô, Rafa, rapaz, eu até admiro pessoas que, quando vão contar o testemunho, né, e alguém conta assim, rapaz, eu estava no mundo do crime, eu era um traficante, né? Eu não, desde os 16 anos, eu nunca, falo a verdade, eu nunca dei trabalho para os meus pais, né? Que bênção. Eu consegui ser um bom aluno, um bom filho, sempre, aos 15 anos já tinha carteira assinada na época, né? Oh, que bênção. E eu não fui um rapaz que dei dor de cabeça, nem tive mal influência, não. Eu fui pai muito novo, com 16 anos de idade, então eu tive aquela responsabilidade muito cedo, né? Então eu já tive uma criação bem severa, né? Uhum. E eu não tive assim nenhuma inclinação para as coisas erradas, né? Mas também necessitava de um dia alcançar a misericórdia de Deus, né? Porque ninguém é salvo porque é bom, porque no inferno está cheio de pessoas boas. Né? Boa, isso é verdade. Então é uma realidade. Então eu me converti com 25 para 26 anos de idade, já casado com 3 filhos, e um dia Deus, a minha irmã com poucos anos de casado, acho que com 2 anos de casado, o meu cunhado passou mal, a gente morava no mesmo quintal, e ali ele foi levado para o hospital com urgência, e ali descobriu que ele já estava com tumor. Há 25, 27 anos atrás, o câncer, para descobrir um câncer, quando descobria já estava avançado, Uhum. e quando descobriu ele já estava no estágio avançado e estava irreversível, né? Então a morte foi decretada, e aí naquela época nós morávamos perto de uma igreja, Deus é Amor. E aí as irmãs gostam, né? Quando tem uma pessoa que está num estágio irreversível, que seja doente ou que seja numa situação adversa. E aí as irmãs foram lá da Deus é Amor fazer uma oração, fizeram uma campanha. Aquilo que era para a morte, Deus trouxe vida. Glória a Deus. Aí Deus salvou a minha irmã, salvou meu cunhado, salvou mais um irmão e uma outra cunhada minha. E aí Deus, ele já fez uma obra e acabou salvando eu e toda a minha família. Glória e graças Deus. a Deus a gente está caminhando para 30 anos aí na presença de Deus. Rafa. Glória a Deus, pastor. Que bênção. E quantos anos de pastor que o senhor tem? Rafa, eu vim aqui para Morato no ano de 2002, né? Eu vim para suprir aqui a ausência, né? Inclusive dentro do tema que foi proposto aqui nesta noite, um pastor que tinha sofrido um divórcio, né? A esposa pediu divórcio e aí eu vim para Morato para ficar num período de 2 anos, né? Para substituir aquele pastor, um grande homem de Deus. E aí, em 2002, eu assumi pela primeira vez. Na época, eu era um diácono, né? Uhum. Mas ia exercer o ministério pastoral, né? E assim como Davi, antes de ser, Deus já sabia que ele era. E eu cheguei aqui em Morato como diácono para exercer o ministério pastorado. Vim para ficar 2 anos e já estou aqui há 21 anos exercendo meu ministério em Francisco Morato. Glória a Deus, pastor. Que bênção. Então, o senhor estava como diácono, né? Isso. Veio aqui para suprir e aí, desde então, não parou mais de pastorear. Já estamos aí há 21 anos aqui em Francisco 21 anos. Morato, como pastor. Isso, exercendo o ministério pastoral. Que bênção. Quando eu cheguei em Morato, a primeira Santa Ceia, a gente serviu para 17 pessoas, né? Olha só. E hoje, para a glória de Deus, a gente está com 5 igrejas, né? Uhum. E aí com uns 300 membros, eu acredito. E quando o senhor veio em 2002, já era a Igreja Deus Governa o Mundo que estava aqui? Sim, já era Deus Governa o Mundo. Aí o senhor já congregava em outro lugar, em São Paulo? Em Franco da Rocha. Franco da Rocha. A nossa sede está instalada ali em Franco da Rocha, atrás da churrascaria Espetão. Sim. Depois a gente assumiu o campo de Francisco Morato e a igreja de Franco da Rocha ficou com os campos de Minas Gerais, Paraná, Bahia e Franco da Rocha. A gente ficou com o campo aqui em Francisco de Morato. Morato tem quantas igrejas, pastor? A gente está com 5 igrejas. 5. Isso. Que bênção, que bênção. Que legal. Muito bom. Eu gosto de começar as conversas aqui, assim, perguntando da chamada do convidado, porque cada um Deus chama de uma forma diferente, pastor.
Eu já, ao longo dessa temporada, desse ano aqui, com o podcast, eu já ouvi cada testemunho, eu já vi cada jeito que Deus chamou diferente um do outro, e é sempre bom ouvir, né, a forma como Deus trabalha. Porque a forma que Deus me chamou não vai ser a mesma que vai te chamar. Sim. É diferente, né? Deus, ele sabe exatamente o que ele precisa fazer para nos despertar para a chamada, não é, pastor? Verdade, Rafa, verdade. E assim, é um trabalho maravilhoso que tem pessoas que ele se aventura, né, Rafa? Ele pensa que ele vai se dar bem como pastor, ele não deu certo na vida, né? E aí ele fala, eu vou ser pastor, quem sabe eu vou dar certo como pastor. Ixi, e não é isso. Começou, né? Errado já. Não, já começou errado. É verdade. Eu não, é assim, eu sempre trabalhei, quando eu parei de trabalhar agora faz 5 anos mais ou menos, mas eu contribuí 27 anos, eu trabalhei 27 anos registrado, né? E aí eu abri uma reunião ministerial, né? Ali eles acharam por bem eu sair do emprego e a igreja me dá um suporte para me pastorear o ministério de Deus governa o mundo, sabe? Ô, pastor, eu falo para o senhor que eu acho mais justo possível, mais justo, um pastor receber um salário do seu rebanho, da sua igreja. Por quê? Porque o pastor, ele precisa ter tempo. Se o membro está no hospital, o pastor tem que ir lá. Se tem alguém que falece, o pastor tem que ir no culto fúnebre, né? O pastor tem que dar suporte em tudo. Não é só no culto ali, momento de oração, de palavra, não. É no dia a dia o pastor tem que dar suporte para as ovelhas. Então, eu gosto demais. Eu gosto demais. Eu valorizo demais quando a igreja ela se dispõe a ajudar o pastor financeiramente, porque o pastor ele se dedica muito e gasta muito tempo com a igreja. É verdade, Rafa, verdade. E graças a Deus, hoje o ministério ele me dá um suporte, né? A gente está aí trabalhando na obra de Deus, né? Que legal. E é bênção de Deus, né, É Rafa? muita bênção. Deus tem agregado aí, graças a Deus. Que legal, pastor. Vamos entrar então no nosso tema. Hoje vamos falar sobre crises no casamento, pastor. Fases do casamento, né? Primeiro de tudo, o senhor acredita que em um casamento cristão exista crises também ou não? Ô, Rafa, como existe, né? Eu acho que todo mundo passa por esse momento de crise dentro do casamento, né? E esse momento de crise, né? Quero ler aqui um versículo, Rafa, tá bom? Pode ler, pode ficar à vontade, pastor. Vou te acompanhar aqui. Tá bom, Mateus, no capítulo 7, certo. Que diz assim, versículo 25. E desceu a chuva, e correu os rios, assopra os ventos, e combateram aquelas casas, e caiu, porque estava edificada. Perdão, Rafa. E desceu a chuva, e correu os rios, e assopraram o vento, e combateram aquela casa, e não caiu, porque ela estava edificada sobre uma rocha. Glória a Deus. Tá bom? Então, Rafa, assim, Jesus, ele dá aqui, ele fala com bastante clareza acerca do alicerce da casa, né? Ele fala de 2 alicerces, uma casa que estava construída na areia e outra que estava construída na rocha, né, Rafa? Sim. E ele fala aqui com clareza que veio a chuva, correu os rios, assoprou o vento, mas aquela casa não caiu porque ela estava edificada sobre a rocha, né? Então, assim como na nossa vida espiritual, né? Porque aqui a casa, essa rocha, essa casa em cima da rocha, a rocha simboliza Cristo, né? Então, a rocha ela dá estabilidade para a casa, né? Então, a casa ela está firmada na rocha, então vem as dificuldades, ela não cai porque ela está com o alicerce firmado. Glória então, a Deus. não só a nossa vida espiritual, e aqui fala de convicção, né? Como a nossa vida espiritual, ela tá convicta no Senhor Jesus, pode vir o que for, Rafa.
pode vir o que for. Jesus, em João 16, 33, ele diz assim que no mundo nós teremos aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né? Glória a Deus. Essa paz é uma quietude de coração e mente baseada na nossa convicção que tudo vai bem entre nós e Deus. E quando tudo vai bem entre nós e Deus, pode vir o vento que for, pode vir a dificuldade que for. Se nós estamos convictos que tudo está bem, a gente está em paz com Deus, nada vai abalar a nossa fé, nada vai abalar a nossa estrutura. Glória a Deus. Então, aqui, se a nossa casa está na rocha, Rafa, tá? E mesmo que a gente tenha dificuldade, né? Mesmo que a gente venha passar por adversidade, a nossa vida, ela está sólida, né? Ela está sólida em Cristo, e o que vier, a gente vai superar, a gente vai sair por cima. Então, a crise, ela existe, mas se a gente estiver firmado na rocha, a gente vai superar, a gente vai vencer, a gente vai sair por cima e a gente vai triunfar, porque Deus, ele é a nossa rocha. Glória a Deus. Esse versículo aqui, pastor, eu não tinha pensado nele, e o que o Senhor trouxe e matou a charada. Porque Jesus, ele fala aqui, vindo a tempestade, não é? Vindo o vento, assoprando os ventos, ou seja, Jesus não falou se vier, Jesus falou vindo, quer dizer que vai ter. Sim, vai ter tempestade, vai ter vento, mas a casa estando na rocha, não vai cair. Verdade. Meu Deus, é muito forte. Então, Jesus estava dizendo que os momentos difíceis serão inevitáveis. Não, vai acontecer, né, pastor? Rafa, a gente vai viver um momento de crise. Uhum. Nós estamos aqui, talvez você esteja bem empregado, e eu tenho uma estrutura que eu consiga manter eu, minha família, enfim. Mas tem pessoas que estão servindo a Deus hoje, que estão glorificando a Deus hoje, que estão desempregados. Verdade. Estão padecendo necessidade, não está tendo recurso, mas nem por causa disso elas estão deixando de glorificar a Deus, porque elas têm o entendimento que está tudo bem entre ela e Deus, independente do que está acontecendo aqui no horizontal, está tudo bem, Rafa, está tudo bem, porque existe um Deus que está cuidando de nós. Deus criou o Rafa, criou o Hermes, não foi para deixar nós à mercê, não. Ele criou, ele tem um zelo especial pelo Rafa, pela tua casa, pela tua família, independente do que está acontecendo, Rafa. Amém. Ele está cuidando da tua casa e está cuidando da minha família. Amém. Porque nós estamos com a nossa casa edificada na rocha. Edificada na rocha. Meu isso Deus. Aí, esse versículo aqui entrou no meu coração, pastor. Esse o Senhor trouxe aqui, entrou no meu coração e matou muita charada. Porque Jesus foi bem claro aqui, né? Jesus foi bem claro. Ele estava falando de dificuldade. Vai vir a dificuldade, mas estando firme na rocha, não vai cair. Ele não está falando de uma área específica, não. Não. Ele está falando de dificuldade. Sim. Rafa, para você estar aqui hoje, né, nesse trabalho, exercendo esse ministério, quanta dificuldade o Rafa já não passou, verdade, né, esse ano. Verdade. Né? Eu não sei, mas a dificuldade da noite anterior, né, no decorrer da semana, Deus conhece a tua dificuldade, assim como conhece a minha dificuldade. Verdade. O mais importante é nós estar edificados na rocha. Estando edificado na rocha, Rafa, não tem problema. Nós não vamos ser abalados. Pode vir o vento, a dificuldade, Deus é na nossa vida. Aí Rafa. a gente pode completar o que nós falamos no começo, né? Que a pessoa vai se aventurar no chamado. Eu quero ser um pastor. Mas espera aí, se Jesus não chamou, não adianta. Não adianta. Se não tiver firmado na rocha, vai cair. Não adianta, Rafa. Não vai permanecer, né, pastor? Não vai permanecer. Isso é verdade. Então, acaba sendo para todas as áreas da nossa vida e principalmente também no casamento, né? Que sim, é Rafa, muito importante. Pastor, qual que é a maior dificuldade que o senhor vê nos casais hoje em dia? Rafa, foi feito um levantamento, né? E as primeiras dificuldades que acontecem, divórcio, separação, acontecem nos primeiros 3 anos de casamento, né? Então, divórcio? Isso, os 3 primeiros anos, até os 7 primeiros anos.
É o que acontece, os divórcios, a separação. Entendi. Então, o que eu acho é que é o momento que precisa adquirir maturidade. É quando entram os agregados. Hoje você está noivo e vai casar. Uhum. Vai entrar os agregados. O cunhado. De repente, é verdade. Teu fim de semana, que era para você e a tua esposa, vai chegar a sogra, vai chegar o sogro, meu Deus, o cunhado chato, que eu acredito que você não tem. Não, chato, eu tenho cunhado, mas não é chato não, ele é tranquilo, é gente boa. Chega os agregados, aí a dívida do Rafa não é a dívida do Rafa. É da família. A dívida do Rafa é a dívida da noiva. A dívida da noiva é a dívida do Rafa também. Uhum. Aí as dificuldades, elas têm que ser divididas. Os problemas têm que ser divididos, né, Rafa? Isso é verdade. E aí, nos primeiros anos, aí a esposa, a sogra, o sogro, o cunhado, o Rafa, a sogra, o sogro. Não, a tua família é a família dela, e a família dela é a família do Rafa. Existe esse negócio, pastor, de eu casei, a minha família é minha esposa, quem vem de fora é parente. Isso aí funciona? Isso aí é verdade mesmo? Na verdade, parente, Rafa, é uma realidade, né? Os parentes são os filhos. A esposa... é a família. A esposa acaba... Porque assim... Os teus filhos, com a tua esposa, são fruto do teu amor, os teus parentes, né? Sim. Na verdade, você tem que ter um entendimento que são duas pessoas totalmente, né, que foram separadas e foram encontradas, se conheceram através de um relacionamento, tal, casaram. A partir daquele momento, Rafa, são duas pessoas que estão se conhecendo, fizeram aliança, e tem que entender que aquela aliança vai ser até a vinda de Jesus. Sim, eterno. Entendeu, Rafa? Uhum. Então, os parentes vão ser fruto do teu relacionamento. Sim. Né? Então, a personalidade é diferente. Né? Então, tem que entender uma coisa, Rafa. Casamento, antes que seja uma tragédia, é melhor acabar o noivado do que acabar um casamento. Entendi. Né? Então, esse entendimento a gente tem que saber. Opa, eu estou conhecendo uma pessoa, não faz parte, né, da tua família, uhum, né, não tem o teu DNA, né, não tem o teu costume. Uhum. Vai vir uma pessoa que você foi atraído por ela, e você foi atraído por ela, e ela foi atraída por você. Poxa vida, se identificou? Legal, né? Surgiu a química, namoro, noivado e casamento. É eterno. Né? Então, você teve aquele período de conhecer e depois formar uma família. Sim. Formar essa família. Então, esse cuidado tem que vir antes. Porque, na verdade, você vai conhecer uma pessoa com outro costume, com uma outra natureza. Então, é muito complicado, mas... sendo na orientação de Deus, ele vai dar vitória. Né, é verdade, é verdade. E é por isso que é importante demais, pastor, o tempo do namoro, né? Porque é o tempo que você vai conhecer a pessoa. Eu e a minha noiva, nós estamos 2 anos juntos. Nesses 2 anos, nós nos preparamos emocionalmente, fizemos até curso de preparação de casamento, fizemos exames pré-nupciais, que é muito importante. Sim. Né? Eu vou também um testemunho aqui, já, Rafa. E também nos preparamos financeiramente. Né? Nós vamos casar e vamos para a nossa casa. Não vamos morar de aluguel e nem morar com parente. Vamos para a nossa casa, porque gastamos o tempo de namoro com preparação. E eu vi que isso é muito importante, pastor. Hoje em dia, eu posso aconselhar qualquer pessoa, qualquer namoro, porque... o tempo do namoro precisa ser investido dessa forma e dá certo. É muito bom. Verdade. Esse planejamento tem que existir, né, Rafa? Tem que existir. Esse exame, né, que você fez, sim, isso é muito importante. Por quê? O meu filho, o Iago, depois que ele nasceu, a gente descobriu que os meus filhos têm um traço anemia falciforme. Né? Recebemos uma convidada aqui que ela tem a anemia falciforme, e ela contou o testemunho dela. Então, Rafa, o que aconteceu? Meus filhos têm o traço, todos eles. E aí a gente não... Todos? Todos, né? Porque herdou da minha esposa, né? E aí, entendi. O que aconteceu? Né? A gente falava assim, no dia que vocês conheceram uma menina, antes de se relacionar,
procura saber primeiro se também não tem um traço, porque com traço, né, nasce com anemia falciforme. E aí é um problema. Aconteceu que recentemente a gente teve a notícia, né, já faz 2 anos, na verdade, que uma sobrinha minha, né, por parte da minha esposa, ela conheceu um rapaz, tiveram um filho, não fizeram esse exame, né? E aí a criança nasceu com anemia falciforme, né? Meu Deus. E aí a criança, né, tem um Sofre. tratamento, nossa. Com 6 meses já começa a aparecer. Pronto, justamente. Com 6 meses. Com 6 meses ele tem as crises dele lá. Então eu vejo a família toda sofrendo, né, com a situação da criança. E isso até então é irreversível, né? Não tem cura para a medicina. Então eu vejo ela sofrendo. Uma hora ela está bem com o filho dela e outra hora ela está no hospital 1 semana, 2 semanas. Lá com a situação muito triste com o filho dela, né? Então, é verdade. E outra, né, pastor? Casou, vai ter que ficar o resto da vida, vai ter que... Pronto, justamente. E aí não vai ter filho por causa do... Porque descobriu depois, precisa ser analisado antes, né? Verdade, Rafa. Verdade, Rafa. Antes. Legal, pastor. Deixa eu ver outra pergunta aqui. O que fazer... Essa aqui é boa, hein? Sim. O que fazer, pastor, quando uma pessoa está decidida a se separar? Não quero mais o casamento, quero sair, quero viver minha vida. O que a outra pessoa que quer lutar pelo casamento, ela precisa fazer? Rafa, rapaz. Essa foi... Então, Rafa. 1 Coríntios, capítulo 7, tem um versículo aqui que a gente pode usar como base para a gente comentar. E... quando chega nessa situação, praticamente é irreversível, né, Rafa? É verdade. Quando gente... né? Porque aí já entra como um abandono, né, pastor? Abandona. A pessoa abandonou a casa, não quer mais. Praticamente é uma situação que não tem como mais lidar, né? Uhum. Já chegou alguma situação para a gente, lá na igreja, para a gente falar, né, sobre essa situação. E não tem como você optar, né, para você lutar para preservar o casamento em algumas situações, sabe, Rafa? Isso é verdade. Né? Isso é verdade. Então, às vezes, tem lá uma mulher que ela opta por separar, né? Ah, não, eu vou separar, para mim não dá mais. E a gente não sabe a situação. E a gente fala, não, luta pelo teu casamento, né? Deus ama o casamento, Deus ama o matrimônio, Deus ama a família. Mas a gente não sabe o que a mulher está passando, né? Dentro do lar. Entendeu, Rafa? Isso é verdade. Agora, em 2023, em agosto lilás, né? Que é o mês que se trata, o mês do feminicídio, né? Em julho, para você ter uma ideia, Rafa, em julho tinha já 1.153 feminicídios. Meu Deus. Você acredita, Rafa? Morte das mulheres. Então, é assim, às vezes a mulher fala assim, pastor, eu quero separar, né? Eu quero me separar. Aí o pastor fala, não separa não. Mas aí, se você não conhecer a situação, o que está acontecendo dentro do lar, no meio da família, né, dentro do seio ali da família, não tem muito que você opinar. Se você sabe, Rafa, de fato o que está acontecendo, né, bom seria se fosse por um problema e você pudesse resolver aquele problema, uma discussão, até mesmo uma traição, de repente o traído resolve perdoar e de repente você consegue resolver a situação, né? Pronto, resolvido, ótimo, legal. Mas, de repente, a mulher opta por uma separação, e aí a gente fala, não separa, né? Luta pelo teu casamento. E, de repente, a mulher tem lá um esposo agressivo. Isso é verdade. Tem lá dentro da casa um rapaz que usa droga. Isso é verdade. Né? Tem lá uma pessoa que é um alcoólatra, de repente chega bêbado e agride a mulher todos os dias, e aí ela quer preservar, né, a aparência, justamente. E acontece muito isso dentro da igreja, Rafa. Isso é verdade, pastor. Meu Deus do céu. E aí a gente sem contar os traumas das crianças, né? Justamente, as crianças vendo violência dentro de casa, crescem traumatizadas. Justamente. Rafa, quando tinha 15 anos de idade, era o momento que eu tinha mais 2 irmãos, um de 12
e uma irmã que tinha, acho que 9 para 10 anos. E foi o momento que a gente mais precisava ali da cabeceira paternal, né? Dos nossos pais, né? Do meu pai, no caso. E o meu pai, quando era para assumir ali a cabeceira, para ajudar nós que ainda era adolescente, os meus irmãos que precisavam, o meu pai, ele arrumou uma mulher e foi embora de casa. Meu Deus. Então a minha mãe assumiu essa cabeceira, né? Paterna e materna. Então a gente foi criado pela minha mãe. A minha mãe que providenciava o pão da costumeira, né? Era a minha mãe que saía de manhã, trabalhava no mercado da Lapa 12 horas. Meu Deus. Todos os dias, de segunda a sábado. Então ela acordava de manhã, ia para o trabalho, trazia o mantimento, o pão de cada dia. E aí o meu pai saiu de casa. Eu tive um irmão que se perdeu nas drogas. E aí a gente sofreu muito com isso, porque a ausência do pai. A ausência do pai. Né? Aquele cara provedor, que quando o filho erra, ele vai e corrige, ele orienta, ele ensina. Então faltou essa cabeceira paterna dentro da minha casa, sabe, Rafa? Que é muito importante. Que é muito importante. Para a formação, né, da criança. Mas quer que eu fale uma coisa, Rafa? Quer que eu fale uma coisa? Sim. A partir do momento que o meu pai saiu dentro da minha casa, com toda a dificuldade que a minha mãe teve para cuidar dos meus irmãos, juntamente com a minha irmã mais velha, foi um momento que a gente nunca viu a minha mãe sendo agredida. Olha só. Sabe? Meu Era um Deus. momento que a gente acordava pela madrugada, às vezes meu pai agredindo a minha mãe, sabe? Era uma vida de cão, Rafa. Meu sabe? Deus do céu. E isso o senhor lembra com tristeza até o dia de hoje, né, pastor? Sim, Rafa, sim. E a gente sofria muito com aquilo. Os meus irmãos acordavam gritando, sabe, os mais novos, e a gente sofria com aquilo, aquela agressão, meu Deus, sabe? E aquilo era terrível. Quando meu pai, né, ele saiu de casa, que eu achava que já estava dentro do coração dele, dentro da minha casa, com toda dificuldade. Às vezes faltava mistura, né? Faltava um tênis, faltava uma roupa, né? Mas era assim, tinha paz dentro da minha casa, porque já não tinha mais agressão. Entendi, entendeu, pastor? Rafa? Entendi. Então, quando isso acontece dentro do seio da família, se a gente não tem entendimento e se torna algo irreversível, se alguém optou, eu vou separar, né? A gente não tem mais o que fazer, porque a gente não sabe o real motivo, o que levou a pessoa a desistir do casamento. Porque ninguém casa hoje, Rafa, para divorciar amanhã. Não, exatamente. Né? Sua casa para viver. Sim. Rafa, eu estou casado há 33 anos com a minha esposa. Nesse período de 33 anos, o começo foi muito difícil. Foi muito difícil, porque faltava maturidade, né? Lidar com a situação diária, as adversidades, os problemas, não tinha maturidade. Quando você tem uma ajuda externa, legal, hoje que nem estou dentro da igreja, às vezes tem um casal com problema, tem essa ajuda externa, a gente vai dar um conselho, a gente consegue salvar o casamento, isso é muito bom, muito gratificante. Só que no meu tempo não tinha essa ajuda externa, né? Então se quebrava muito a cabeça. Antigamente tinha essa dificuldade, né? Então é assim, né? Rafa, no dia que você for casar, escolha bem, seleciona os teus padrinhos. Escolhe casal abençoado, pessoas estruturadas, para que no dia que tiver uma crise entre o casamento do Rafa, alguém, né, que você escolheu... Possa dar um conselho, né? Os padrinhos, na verdade, eles são os pacificadores, né? Entendi. E pessoas que você vai confiar, né? Rafa, eu vou escolher meus padrinhos porque eles vão ser conselheiros, são pessoas maduras que têm um casamento abençoado, porque hoje é uma realidade. Escolhe o padrinho pensando em receber a geladeira. Exatamente, isso que eu ia falar. A televisão. O presente, né? E não é isso, né? É verdade. Então, até isso tem que ser bem na hora da escolha, viu, Rafa? É verdade. O senhor ia ler aí em 1 Coríntios? Eu vou ler, Rafa. Isso, lê aí, fica à vontade. Diz assim, Rafa, ó. 1 Coríntios, no capítulo 7, o versículo 10, o 11 e o 12. Diz assim: todavia, os casados, mando eu, mas não o Senhor, que a mulher não aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique
sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não, Senhor, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Então, Rafa, a gente, dentro aqui do que o apóstolo Paulo, ele dá algumas respostas aqui dentro do casamento, às vezes, o que o apóstolo está dando conselho aqui, que o casamento ele é indissolúvel. Ele é indissolúvel. Né? Mesmo que a mulher seja crente e o marido descrente, né? O casamento é indissolúvel. Né? Ele tem que permanecer de pé. Sim. Independente da dificuldade. Né? Se isso acontecer, aí surge, né, o que a Bíblia diz de divórcio, repúdio. Né? O repúdio e o divórcio. Né? Quando a pessoa não concorda, não quer viver, não quer compartilhar, e aí a pessoa separa, né? Aí a repudiada, ela fica sem o marido, mas aí a Bíblia fala que ela não pode casar de novo. Entendi. Então, Rafa, o casamento é muito sério. É verdade. Né? Se o marido é descrente, ele é santificado pela mulher crente. Se a mulher é descrente, ela é santificada pelo marido crente. Então, os filhos também são santificados, se de repente eles não são crentes, porque um é crente, um serve a Deus e está ali constantemente orando pela família. Mas, se acontecer de um não querer mais continuar com a aliança ali, e resolve sair e abandonar o cônjuge, aí é melhor, né? Melhor não, a Bíblia diz que ele não deve se casar. Por isso que eu falo que o casamento ele deve ser muito bem trabalhado, muito bem pensado. Exatamente. Porque o pior, Rafa, não é a crise no casamento. Porque dá para ser superado. Uhum. As dificuldades, o sofrimento, enfim, as percas, o desemprego, enfim, as crises vão surgir. Tá? Isso vai acontecer. Se Cristo está no meio do casamento, se você serve a Deus, com certeza Ele vai ser o alicerce para o seio familiar, para essa família. Então, tendo Cristo como base, com certeza você vai conseguir superar. Né? Quando um não serve a Deus, né? Ele não teme a Deus, o teu casamento ele está ali sujeito a acabar a qualquer momento, né, Rafa? Isso é verdade. Então, acabando, né? Aí a Bíblia diz que há um repúdio e aí não dá o direito da pessoa casar novamente, né? Então, o casamento deve ser muito bem pensado antes de qualquer decisão, né, Rafa? Isso é verdade, pastor. Uma vez me perguntaram assim, por que a igreja pega firme contra o divórcio? E a minha resposta, pastor, foi que porque se não pegar firme, a pessoa se separa por qualquer coisa. Na primeira crise, a pessoa já chuta o balde. O senhor concorda comigo, pastor, ou não? Com certeza, Rafa. Rafa, eu sou de um tempo que o divórcio, quando acontecia um divórcio, a pessoa dentro do ministério, dentro da igreja, ela ficava isenta até dos trabalhos, né? Ela não poderia exercer o teu ministério. Uhum. Não poderia, né? Até hoje, dentro do nosso ministério, para passar no crivo para ser um obreiro, a gente costuma deixar o obreiro em observação, né? A pessoa que ela foi separada, por exemplo, um diaconato, né? Que é as mesmas qualificações que a Bíblia exige um diácono, exige um pastor também, né? Sim. E aí a gente, quando vai consagrar um diácono, ele fica em observação, né? E dentro dessa observação, a gente conversa com a família individual, chama a esposa, chama os filhos, para saber como esse diácono, né, a ser consagrado, como é o comportamento dele dentro de casa. Dentro de casa. Para saber se realmente a gente está consagrando um homem de Deus.
De repente, dentro da igreja, todo mundo é crente, né, Rafa? Isso é verdade. E dentro das quatro paredes, dentro de casa, como é o comportamento do obreiro. Isso né? é verdade. Então, qualquer obreiro, por exemplo, chegou um pastor hoje para congregar no nosso ministério. O secretário vai ter informação, certidão de casamento, carteirinha da igreja que ele se desligou, enfim, uma carta de recomendação, para a gente saber, né, da onde veio esse obreiro. Né? Isso é verdade. Qual que foi a formação dele, né? Quem foi o pastor dele, né? Porque hoje a coisa mais natural, infelizmente, Rafa, de pastor ele passar pelo segundo, o terceiro casamento e a vida dele parece que é normal. De verdade, esses dias assim, eu me assustei. A pessoa já passou pelo segundo casamento e tem igreja que convida para ele dar uma palestra para um encontro de casais. É complicado. Está entendendo, Rafa? Uhum. Então é muito complicado. Então eu penso, Rafa, que hoje, né, a igreja tem que tratar com mais seriedade essa questão de divórcio dentro da igreja. Não matar a pessoa, né? Não esfriar a pessoa espiritualmente, pastor, mas ser tratado seriamente, porque senão a pessoa, na primeira crise, ela chuta o balde. Justamente. Rafa, talvez não, com certeza, em algum momento, uma pessoa que eu amo muito no ministério, amo de verdade, um amigão, um homem de Deus, me ajudou muito na obra de Deus, ele passou por um divórcio recentemente, né? Divorciou e casou novamente, né? A gente deixou ele para receber ele na nossa Santa Ceia Ministerial. 1 ano afastado da comunhão, depois de casado, Rafa. Né? Eu conversei com ele, falei, você vai voltar para o ministério, a gente vai te receber, vai participar da Santa Ceia. Vai cuidar. Mas pastorear, não mais. Entendeu, Rafa? Entendi. Então ele vai ajudar no ministério da mesma forma, mas não pastorear. Sim. Né? Então eu acredito e penso dessa forma, que o divórcio dentro da igreja tem que ser tratado com mais seriedade. Isso é verdade. Uhum. O senhor falando sobre a família, a esposa, falar sobre o obreiro, né? Eu me lembrei que eu já fui do Ministério do Belém. Sim. Uma vez nós estávamos em uma reunião com o pastor presidente, o José Wellington, né? E ele comentou algo com nós, rapaz, que eu guardei no meu coração. Ele falou que no Belém tem esse costume da esposa do obreiro fazer uma carta falando como é o obreiro dentro da casa, né? E ele falou que uma época ele estava com muito compromisso e não estava lendo a carta das esposas dos obreiros. E aí, de repente, ele foi numa viagem, teve mais tempo ali, e aí nessa viagem ele começou a ler as cartas. Pastor, ele contou para nós que tinha mulher pedindo socorro. Socorro, porque o marido estava agredindo, estava fazendo coisas que, enfim, né? Aquelas coisas que a gente não pode nem falar aqui, dentro da casa. E o pastor mostrou para a gente a seriedade da gente observar como nós somos como obreiros dentro da nossa casa também. E, Rafa, e de verdade, quem conhece o obreiro é a família. É a família, quem está no dia a dia. Então, a gente tem que se aproximar, a gente tem que ter conhecimento que obreiro que está fazendo uso do nosso altar, Rafa, sabe? Recentemente nós tivemos uma vigília, e essa vigília, as pessoas que estão assistindo aqui a gente vão lembrar dessa vigília. E eu chamei um grande pregador, pregou até nos Gideões, e ele pregou, a palavra foi muito boa. E aí no momento que acabou a mensagem, em vez do microfone voltar para a minha mão, ele pegou o microfone e passou para um obreiro que estava acompanhando ele. Né? E aí o obreiro começou a chamar por revelação o nome de pessoas, família de pessoas. Eu me aproximei dele e peguei o microfone da mão dele, estendi as mãos e peguei o microfone da mão dele. E aí o povo se espantou. E aí naquela vigília tinha mais ou menos quase 200 pessoas na vigília. E eu falei assim, irmãos, a mensagem foi uma bênção. O que passou da mensagem para mim
é balela. Vocês que estão glorificando a Deus aí na nave da igreja, é falta de conhecimento. Por quê? Porque não conhece as escrituras, não participa da escola dominical. Então sobe no nosso altar pessoas que não têm compromisso com Deus, que chamam as pessoas por revelações de Facebook, sabe? Que o diabo usa a boca em cima para confundir as pessoas, para tirar proveito dos nossos altares. E não tem ninguém que cala esse povo. Tem que calar, Rafa. Meu Deus. Né? E naquela vigília, eu peguei o microfone, aquele pastor que estava, ele foi envergonhado diante das pessoas. Eu disse assim para ele: você nunca mais faça isso aqui nesse altar, porque aqui tem pessoas de discernimento. Nossa. Ele passou uma vergonha, mas eu tive que mostrar, Rafa, tive que, tomar aquela decisão para mostrar que ali na igreja é um lugar de respeito. Exatamente. O altar de Deus, sabe, Rafa? E se o senhor não faz isso, pastor, ia contaminar a sua igreja. Justamente. Ô, Rafa, se você está lá todo dia batalhando para santificar o povo e vem um abençoado, destrói. Sim. Pasme, Rafa. Até algumas pessoas da igreja, até o obreiro da nossa igreja, estava glorificando a Deus com aquelas mentiras. Meu Deus. Então, Rafa, é uma realidade. É uma verdade. Eu vivi um tempo que a gente tinha muito cuidado com a apostasia doutrinária. Né? No meu tempo, se pregava muito pouco, as pessoas eram muito leigas. O meu primeiro curso básico de teologia, eu trabalhava no Mercado da Lapa, eu pegava um ônibus para o Morro Doce, para me estudar na Brasil para Cristo, fazer um curso de teologia de 2 anos, 2 vezes por semana. E como era difícil, por quê? Aqui era muito difícil a gente ter um curso, algum núcleo de teologia aqui na cidade de Francisco Morato ou Franco da Rocha. Sim. Entendeu? Então era muito difícil. Hoje não, Rafa. Hoje está mais fácil. Né? Hoje o nível de conhecimento passou por aqui. O Jonias. Sim, o Jonas. O Jonas é novo convertido. Eu tenho uns meninos na igreja que é tudo novo convertido. Os meninos pregam com a sabedoria. Rafa, domina a Bíblia. Eles pregam mais do que eu na igreja, porque eles pregam muito mais do que eu, sabe? Num culto de Santa Ceia, geralmente eu prego, mas eles pregam muito, sabe? Então, assim, hoje se prega muito. E hoje a gente já não tem mais esse cuidado com a apostasia doutrinária. Sabe? É verdade. Mas hoje as pessoas estão se apostatando de uma forma moral, Rafa. Isso é uma realidade. Entendi. A apostasia moral tem tomado conta da igreja. Isso é verdade, pastor. Hoje é a coisa mais normal, sabe? A pessoa se apostatar da fé de uma forma moral. E é por isso que Paulo fala, né? No final do tempo, virão falsos profetas e encherão seus ouvidos de comichões. Né? Muitos se apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônio também, Rafa. É verdade. Entendeu? Tá tudo na Bíblia. Então, a gente... 1 Timóteo 4. Isso mesmo. Então, esse cuidado, quem tem que ter, nós que somos pastor da igreja. É verdade. Sabe, verdade. Rafa? Então, é uma realidade. É uma verdade. O obreiro tem que ser examinado dentro da sua casa. Justamente. Então a gente tem esse cuidado, né, para passar hoje, para ser um diácono dentro da nossa igreja, tem que passar pelo crivo. Né? A gente senta com a família, né, tem uma boa formação teológica, não precisa ser formado, mas pelo menos está estudando. A gente tem núcleo dentro da nossa igreja hoje. É verdade. Hoje a gente tem escola dominical, todo domingo, né? Aí a gente não vai consagrar um obreiro que nunca vai para a escola dominical, nunca se esforçou para fazer um curso básico de teologia, né, Rafa? Então, esse conhecimento o obreiro tem que ter, né, Rafa? Tem que ter, é verdade. Pastor, o tempo está voando já. Tem tanta coisa boa para a gente falar ainda. Mas vamos lá. O que o casal precisa fazer quando estão em um momento de conflito dentro do lar? Rafa, tem que sentar e resolver, né, Rafa? Eu acho que para chegar até o casamento, a dificuldade não veio agora no casamento. A dificuldade veio antes. Espera um pouquinho. O Rafa, qual o nome da tua noiva, Rafa? Cíntia. A Cíntia. A Cíntia. 2 anos. A Cíntia sabe muito bem o que o Rafa gosta e o que o Rafa não gosta. O Rafa já conhece a Cíntia. Espera um pouquinho, né? Eu sei como agradar a Cíntia e no que ela vai se chatear.
Então, nesse Exato. período, vocês vão se conhecer. Então, dentro do casamento, quando surge algum conflito, é para ser resolvido. São duas pessoas maduras. Duas pessoas que se decidiram pelo casamento e surgiu o problema. O problema surgiu no casamento de Adão e Eva. Teve dificuldade. Isso é verdade. Foi resolvido porque Deus estava também no jardim. Deus estava no casamento entre Adão e Eva. Então, a dificuldade vai surgir. O que precisa ter maturidade. Quando aconteceu o problema no casamento de Adão e Eva, espera um pouquinho. Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. A mulher não, foi a serpente. Não, espera um pouquinho. Dentro do casamento ninguém tem razão. Dentro do casamento a gente tem Cristo como base, né? Se for preciso a gente abrir mão, a gente tem que abrir mão. Abrir mão, ficar com Cristo e salvar o casamento, né, Rafa? É verdade. O mais importante é esse laço matrimonial, porque o casamento não foi feito entre duas pessoas, foi feito entre três pessoas. Rafa, Cíntia e Deus. Sim. Deus estava presente, certo, Rafa? Então, espera um pouquinho. Deus, ele estava presente. Deus aprovou o nosso casamento. Deus abençoou o nosso casamento. Espera um pouquinho. Existiu conflito, teve conflito. Vamos sentar, Cíntia, vamos resolver aonde está o problema. Vamos ter maturidade e vamos resolver o problema. Rafa, um dia eu cheguei de um culto e cheguei em casa. A minha esposa, dificilmente eu saio para as igrejas e ela me acompanha. Geralmente, eu e alguns irmãos, presbítero Zé Luiz e a irmã Marta. Dificilmente ela me acompanha porque ela tem uns trabalhos de casa, cuida dos netos, meus filhos trabalham e dificilmente ela sai comigo. Mas eu tenho uma mulher, Rafa, que há quase 30 anos, né, dentro do ministério, uma mulher que sempre me ajudou. Não prega, não louva, às vezes dá oportunidade, ela não quer, que ela é muito tímida, mas é uma mulher que acrescenta o meu ministério. Glória a Deus. Se eu sair daqui, for atender um membro e voltar amanhã cedo, não tem problema. Porque ela está te apoiando. Ela está me apoiando. Nunca me trouxe um problema, Rafa. Um dia eu cheguei em casa, ela estava na sala, e eu cheguei, desci a escada, eu vi todo um monte de gente conversando, e eu cheguei, tinha praticamente quase toda a diretoria da igreja, do ministério, junto com ela. Ué? Ela chamou todos os pastores do ministério, e aí até então os pastores não sabiam, eu cheguei, não entendi, e aí ela começou a falar, chamou os meus filhos que estavam no quarto, e colocou todo mundo sentado, e ela disse assim: meus irmãos, eu chamei os pastores aqui, porque o meu esposo Hermes, eu nunca conheci uma pessoa tão dedicada à obra de Deus como ele. Ele respira a obra de Deus. Ele faz a obra de Deus com amor, sabe, não dá para... Eu nunca vi tanto amor com pessoas, com almas como ele tem. O zelo que ele tem pela igreja, o zelo que ele tem com pessoas. Só que eu não preciso de um pastor aqui dentro da minha casa. Os meus filhos não precisam de pastor aqui dentro de casa. Ele abraça todo mundo, ele ajuda todo mundo, ele contribui com o casamento de todo mundo, ele abraça o filho de todo mundo. Só que eu não quero um pastor aqui, eu quero o meu marido de volta. Olha só. Eu quero aquela pessoa que me dá carinho, que me dá atenção, que compartilha as dificuldades, que abraça os meus filhos, que dá conselho para os meus filhos. E faz muito tempo que eu perdi o meu marido e os meus filhos perdeu o pai. Eu quero meu marido de volta e os meus filhos querem o pai de volta. Eu não quero um pastor aqui dentro da minha casa. Rafa, aquilo me trouxe a consciência que eu estava perdendo a minha família. Então, Sim. Eu estava vivendo um momento de crise, né? Porque eu andava muito preocupado, ansioso com as coisas da igreja e coloquei a minha família de lado. Olha só. Então, às vezes tinha um problema dentro de casa, eu não conseguia resolver. Estava na obra. Justamente porque eu estava muito ocupado com a obra e esquecido da minha família. E quando a minha esposa me trouxe para essa realidade, eu parei, pensei e falei, não. Hoje, Rafa, para a glória de Deus, né, eu aprendi
Isso já faz, eu acredito, já faz uns 15 anos atrás que ela fez essa reunião com os obreiros lá na igreja, com os pastores. Rafa, hoje, né, como eu estava falando para você, de maturidade. No mês passado, nós passamos 10 dias em Fortaleza, na Praia do Cumbuco. E o que aconteceu, Rafa? Quando eu voltei de viagem, eu cheguei em casa, eu desativei um pouquinho o celular, né? Porque a gente estava curtindo as férias, né? Sim. E quando eu liguei meu celular, cheguei em casa, um monte de mensagem, um monte de informação, eu querendo entender o que estava acontecendo. E aí a irmã me passou com mais clareza, uma irmã conseguiu me passar com mais clareza, que tinha uma mulher nas redes sociais, que estava falando de nomes de pastores em Francisco Morato, que ia acabar com o ministério, que ela ia revelar um monte de pecado de muitos pastores aqui em Morato. E dentro desses pastores, essa mulher citou meu nome. Meu Deus. Que Francisco Morato ia conhecer quem era o pastor Hermes. Meu Deus. Eu chamei a minha esposa e falei assim, olha, o que está acontecendo aqui? Ela olhou e falou assim, isso é atitude de pessoas que não têm o que fazer. Rafa, já pensou? Ela nem desconfia, nem nada. Não. Pensou, não teve nenhum pensamento negativo. Não teve dúvida. Esse povo não tem que fazer. Meu Deus. Fica tranquilo, né? Aí eu falo com o Rafa, já pensou se é uma mulher ciumenta, uma mulher iracunda? Vixe. Uma mulher sem maturidade, sem zelo pelo casamento? Ia sair uma briga, uma discussão, um pedido de divórcio. E aí acabar as férias também? Pronto, Rafa. Tudo. Então, o que aconteceu? Uma semana depois, as pessoas procuraram saber quem era essa mulher das redes sociais, descobriu que era um perfil fake. Meu Deus. E que era um rapaz mal intencionado tentando prejudicar a índole das pessoas, né? Meu Deus. Então, assim, esses conflitos, essas dificuldades existe, mas tem que ter maturidade para poder resolver esses problemas, né? É por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Pastor Hermes, qual é o conselho que o senhor daria para um casal que acha que não tem mais jeito de continuarem? Rafa, se Deus ele está no meio de um relacionamento, se Deus está dentro do relacionamento de uma família, de um casal, tem jeito, Rafa. Tem jeito. Não tem nada que possa ser superado, né? Independente do que aconteça, se a gente abrir mão, né, das nossas razões, né? O que atrapalha muito um relacionamento é a vaidade. A vaidade atrapalha muito dentro de um relacionamento. Entendi. Né? Ninguém quer ceder, Rafa. Orgulho, né, pastor? Muito orgulho. Será que eu sou certo demais? Eu sou correto demais, né? Para não aceitar que eu errei, que a pessoa, o meu cônjuge, a minha esposa, ela não mereça o perdão, ou que não mereça ser perdoada, né? E a causa de eu estar servindo a Deus hoje é que a misericórdia de Deus me alcançou. Esse é o resumo da minha vida. Jesus me alcançou pela tua infinita misericórdia. Irmão, teve jeito para a minha vida. Teve jeito para a vida do Rafa. Quantas pessoas que matou, que fez tantas coisas ruins. E pela misericórdia de Deus foram alcançadas. E hoje são pessoas, né, que têm uma família, constituíram uma família. São pessoas que conquistaram, que trabalharam. E que são pessoas direitas, né? Isso é verdade. Então, é verdade. Rafa, se teve jeito para a nossa vida, tem jeito para o casamento. Isso é verdade. Né? Se Deus está dentro, né, do laço matrimonial, coloca Deus na direção. Busque a Deus. Busque conselho da parte de Deus, conselhos espirituais. Deus ele vai te orientar, né, para essa crise dentro do casamento. Rafa, eu estou há 33 anos com a minha esposa.
né? Hoje nós estamos vivendo o melhor do nosso casamento. Mas para chegar até hoje, muitos momentos ela teve que ceder e eu também tive que ceder. Momentos de dificuldade, de luta, quando a gente pensou que a gente ia se separar, quando pensa que não, a gente se acertava. E hoje, Rafa, de verdade mesmo, eu não me lembro, né, nesses últimos meses, qual foi a última vez que eu e a minha esposa discutimos. Porque tem pessoas que falam assim, não tem, né, esse casamento de mil maravilhas. Não existe. Tem crise, tem adversidade, tem problema, mas todos esses problemas são superados quando Jesus está no centro, Rafa. Glória a Deus. Então, você que está vivendo uma crise dentro do teu casamento, coloque Cristo no centro desse relacionamento, ore a Deus, e Deus ainda é a porta de saída para que as bênçãos do Senhor continuem sendo derramadas no meio da tua família, dos teus filhos, da tua casa, em nome de Jesus. É verdade. E o senhor falou antes, pastor, um conselho muito importante, que é a pessoa buscar conselhos com as pessoas certas. Porque as pessoas hoje em dia jogam lá no Facebook para todo mundo ver, não é? Busca conselho de pessoas que não têm Deus no coração, e aí de vez resolver o problema do casamento, acaba se afundando mais, não é? As pessoas não sabem peneirar. Rafa, estão romantizando o divórcio. Isso é uma realidade. Estão romantizando o divórcio. É melhor separar. Olha, eu me separei dela, mas a gente sai, a gente compartilha a guarda dos nossos filhos, a gente vai no cinema, a gente vai no shopping, a gente vai para o McDonald's, a gente tem uma amizade muito linda. E por que não preservou essa amizade para continuar o laço matrimonial? É verdade. Então, não adianta... Casamento é indissolúvel. Casamento ainda é uma tragédia. Casamento é uma desgraça para a nossa sociedade, Rafa. Isso é uma realidade. E a igreja do Senhor precisa falar da verdade. Falar da verdade, o que Rafa. A Bíblia diz. É, né? O que a Bíblia diz. A Bíblia diz. E outra, pastor, nós aprendemos no curso, eu e a minha noiva, né, que eu falei para o senhor que nós fizemos o curso, preparação de casamento. O que a gente mais ouviu é o quê? Que o casamento é uma preparação também para a gente chegar no céu. Faz parte da santificação. Né? Então, assim, casamento, a gente tem que quebrar orgulho, a gente tem que ceder, a gente tem que sentar para conversar. Por quê? Porque através disso, Jesus está nos preparando para morar no céu. Né? Tanto é, Rafa, que Jesus ele compara o encontro dele com a igreja como um casamento. Como um casamento, Tem tantas coisas boas para se comparar, e Jesus, ele é o esposo, a igreja é a esposa. Ele é o noivo, a igreja é a noiva. É verdade. Então, o casamento, Rafa, ele foi constituído por Deus, né? Não existe igreja sem família. E família sem igreja. Exatamente. Não tem, Rafa. Então, o casamento, independente do que aconteça, independente da diversidade que a gente possa passar dentro do casamento, ele tem que ser superado. Ele tem que... Bom quando tem conselho externo, né? De pessoas maduras, né? Pessoas que possam agregar, né? Possam chegar e dar um conselho. Pessoa olha na rede social, alguém divorciou, fala, fez certo. Né? Fez o correto, porque também... Assim e não é isso, né, Rafa? Isso é verdade. Então, olhe, dentro da igreja tem bons exemplos, tem pessoas anciãs lá, que têm 50 anos, tem 60 anos que estão casados. Pergunta para eles chegar até aqui, tantas dificuldades eles passaram. Teve muito. Então, eu tenho um grande exemplo dos meus avós, que já descansaram no Senhor. Eles passaram, pastor, 73 anos casados. Nossa, sabe que coisa linda. Quase chegou, não sei, depois... O ouro é 50 anos, né? Sim. 75, não sei, deve ser diamante, né? Eu nem sei o que deve ser isso aí, mas eles quase chegaram a diamante. Sim. Coisa que é muito difícil hoje em dia. Eu falo sempre, outro dia eu estava celebrando um casamento, eu falei assim, olha, quando eu conheci a minha esposa, nós parecíamos ovinha. Hoje nós estamos igual abacaxi, mas o amor continua existindo entre nós. Coisa né, boa Rafa? demais. Então, a cumplicidade, o respeito,
ele é muito importante dentro de um laço matrimonial e graças a Deus, Rafa, Deus ele tem abençoado, né? É verdade. E a velhice chega para todo mundo, né, Chega pastor? para todo e mundo, aí na né? velhice quem é que vai estar com você? Não é verdade, Rafa? A sua esposa, o seu esposo, né? Sim, a gente hoje, eu tenho 3 filhos que são casados, né? O último agora que está também para casar, né? Eles, quando tem as dificuldades, eles procuram eu e a minha esposa, né? Uhum. Porque os meus filhos, né? Os meus filhos nunca viram eu agredir na mãe deles, né? Nunca viu. Viu a gente tendo conflito, sim, mas nunca viu erguendo a mão, né? Não, eles nunca viram a minha esposa tacando um prato, uma tampa de... Não, nunca. Graças a Deus. Então, os meus filhos hoje, quando tem algum conflito, eles procuram eu, a minha esposa, né? A minha esposa é uma conselheira tremenda. Que lindo. E a gente sempre acaba aconselhando. E aí, na semana seguinte, né, é bênção de Deus, né? Então, eu acertei quando trouxe esse tema para o senhor. Quando eu falei, pastor, vamos falar sobre casamento, eu acertei cheio. Ah, que bom, Rafa. Que bom que eu pude contribuir. Tá, Contribuiu Rafa? demais. Pastor, para nós finalizarmos, nós temos um quadro aqui que se chama Sou um Milagre, para o convidado contar um testemunho de vida, né? E a gente fechar aí o programa com chave de ouro. Então, pastor Hermes, o senhor pode dizer, eu sou um milagre? Rafa, eu sou um milagre. Sou um milagre. Mas o que eu queria compartilhar aqui, né? É algo que aconteceu agora. O Facebook, ele lembra coisas boas e ruins também, né? É verdade. E o Facebook trouxe a lembrança, eu fiz até uma postagem, né? E agradecendo aos irmãos que na época oraram dentro daquilo que nós estamos falando sobre o casamento, né? Em 2017, a minha esposa foi fazer um exame, né? Exame de mulher, né? De prevenção, né? Rotina, né? Rotina, Isso. né? Ela faz todo ano e aí ela foi fazer e aconteceu que foi diagnosticado um tumor, né? Um tumor no útero dela, né? Meu Deus. E aquele tumor, ele evoluiu de um ano, porque um ano anterior, ela fez os exames e não tinha dado nada, né? E um ano, Rafa, aquele tumor, a princípio o médico falou que tinha quase 2 quilos, né? Misericórdia. Então, o médico fez os exames e os médicos chamou a gente orando, né? Eu pedi oração para a igreja, porque quando diagnosticou o tumor, o câncer, eu pedi oração para a igreja, né? E através da oração, a gente sempre tem uma esperança, né? E quando a gente chegou, depois de todos os exames, né? E aí eu pensei, a gente vai chegar com os exames, vai marcar a cirurgia. E quando a gente chegou, né, com o resultado dos exames, sentei, o médico sentou na nossa frente, minha esposa sentou do meu lado, né? 2 meses, Rafa, a mulher chorando. Uhum. E quando a gente sentou, o médico falou assim, olha, o que aconteceu é que esse tumor, ele evoluiu demais. Ele evoluiu demais. E pelo que eu entendi dentro dos exames, a situação ele se tornou irreversível. Não tem mais como remover esse tumor. Porque ele, o raio-x aqui, né, os exames, ele passou de 2 quilos, né? Meu Deus do céu. E aí a esperança que eu cheguei no consultório do médico, o médico arrancou aquela esperança que eu tinha. E aí a gente saiu dentro daquele consultório da Barão de Jundiaí, ali na Lapa. Né? Na Lapa. A gente saiu de lá até aqui Francisco Morato, 1 hora mais ou menos o percurso. A minha esposa veio chorando todo o trajeto, chorando, e ela lamentava o que vai ser dos meus filhos, o que vai ser dos meus netos. Meu Deus. Né? Cheguei em casa, e aí ela falou, não vamos contar para os nossos filhos, não, vamos falar que eu vou fazer uma cirurgia de vesícula, pedra na vesícula, e deixa todo mundo tranquilo, né? Se falar que eu estou com esse tumor, com esse câncer, eles vão se desesperar. E aí ela deu essa versão da pedra na vesícula, para eles não se assustar. E depois de alguns dias, o médico ligou para a gente, né? E a gente foi novamente no consultório para fazer novos exames, né? E aí ele descobriu que o câncer não tinha evoluído, o tumor não tinha evoluído, e ele marcou uma cirurgia para 2 semanas depois.
A gente foi para Guarulhos, numa clínica particular, né? E na época ele fez a cirurgia, foram 4 horas de cirurgia num sábado, das 9 e acabou um pouquinho mais de meio-dia. E depois que fez a cirurgia, eu, né, apreensivo, preocupado, Sim. eu procurei o médico para saber a gravidade do tumor, né? E aí ele falou assim, olha, pela textura, pelo tamanho, pela cor, tudo indica que realmente é maligno, né? Mas a gente tem o pós-operatório na quarta-feira. Hoje é sábado, quarta-feira, vocês passam lá na Barão de Jundiaí, na Lapa, e aí eu tenho um resultado. A gente passou na quarta-feira, seguinte, lá no consultório na Barão de Jundiaí, na Lapa, e na Albert Sabin, isso mesmo. E a gente passou, e de verdade, Rafa, ele atendia 40 pessoas por quarta-feira pós-operatório. Então ele operava todo sábado 40 pessoas, né? Durante a semana, aliás. Sim, né? sim. E na quarta-feira Era o pós. o pós. Então tinha muita gente, porque todas as vezes que a gente ia fazer o exame, as pessoas entravam e saíam desesperadas, porque o diagnóstico era de câncer maligno. Eu falei, eu vou chegar mais cedo, né? A primeira pessoa que vai ser atendida vai ser ela, então ela não vai sofrer com o sofrimento dos outros, né? Eu tive esse entendimento. Sim, entendi. E aí nós chegamos 2 horas mais cedo, meio-dia, fomos o primeiro a chegar e o primeiro a ser chamado. E a gente ficou sentado a 3 metros da porta do consultório. Foram os 4 passos mais difíceis da minha vida, porque eu tinha o entendimento que quando chegasse lá dentro, o resultado, porque a gente ora por tantas pessoas, vê o resultado na vida de tantas pessoas, mas quando a gente está vivendo o problema, a dificuldade, a enfermidade, a gente fica descrente. Isso é uma realidade. Isso é verdade. Isso é uma realidade. Acontece mesmo. E quando a gente entrou, o médico, ele se levantou, ele deu um abraço na minha esposa. Deu um abraço na minha esposa e falou assim, dona Graciane, né, eu vejo que a senhora e o teu esposo é de uma família cristã. E assim, o diagnóstico, os exames estão aí. Entregou todo aquele monte de papel. Todos os exames que foram feitos, que foram colhidos, falou, os exames estão aí. A senhora pode levar como testemunho, porque a senhora não vai fazer nenhuma químio e nenhuma rádio, porque a senhora está curada. Glória a Deus. Rafa, meu Deus, Rafa. Que coisa linda, Rafa, Jesus. pensa no milagre, Rafa. Glória a Deus, pastor. A gente saiu de lá muito alegre, né? Muito alegre. Quando foi 2 meses depois, acho que foi 2, 3 meses depois, a gente estava deitada, ela estava deitada, aliás, e ela falou, Hermes, coloca a mão na minha barriga. Né? O tumor tinha 3 quilos e alguma coisa, Rafa. Olha só. Então, que foi tirado na cirurgia, né? Isso. Tá. Então, era muito grande. Então, uma cirurgia foi muito grande. Sim. Né? E um dia ela estava deitada e ainda afastada do trabalho. Ela falou, coloca a mão aqui. Eu coloquei a mão e aí eu vi um caroço. E aí ela falou assim, o caroço voltou. E eu falei, meu Deus, fiquei preocupado. Eu dobrei o joelho e falei, não, Senhor. Se o Senhor curou, o Senhor curou. Tira essa dúvida da minha cabeça, que eu não quero ter dúvida daquilo que o Senhor faz. E aí a gente marcou novamente uma consulta, ela passou pelo médico, né, preocupado, eu também preocupado, mas crendo. Sim. E aí aquele caroço que nasceu foi porque a cirurgia foi muito grande e tinha que ter colocado uma redinha do lado de dentro da cirurgia. Entendi. E foi esqueceram de colocar essa redinha, e aí estourou uma hérnia, né? E o médico falou, ufa, não, que alívio, a senhora não teve problema, é uma hérnia, a senhora pode marcar uma nova cirurgia, a gente faz a cirurgia da hérnia e está tudo resolvido. Glória a Deus. Então, veio aquela dúvida, Sim. mas o Deus que opera, ele não deixa dúvida. Ele é um Deus de milagre. A dúvida veio para provar a fé. Para provar a fé. E aí vocês foram aprovados. Justamente. Então, eu queria testificar aqui esse milagre Glória que Deus a Deus fez dentro do meu casamento. Glória Sabe, a Deus. Rafa? Uhum. Porque, assim, de verdade, né, eu fico pensando se
Deus tivesse levado a minha esposa, né? O que seria dos meus filhos, dos meus netos e também da minha pessoa, que ela é uma bênção na minha vida. Como eu disse, não é aquela pessoa presente dentro do meu ministério, Sim. mas uma pessoa que agrega, né? Uma pessoa que zela pelo meu ministério, Sim. que não me impede de fazer a obra de Deus, Sim. né? Então ela é uma bênção de Deus na minha vida. Glória a Deus, pastor. Vamos profetizar cura, pessoal que nos ouve agora? Amém, Rafa. Em nome de Jesus, você que está nos ouvindo agora, Receba receba a bênção, a cura de Cristo. Receba a cura. Em nome de O Jesus. Deus de milagres está entrando dentro da tua casa, no Em meio nome da de tua Jesus. família. O Deus Jeová Rafá é o Deus de cura, que cura todas as enfermidades, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba aí, em nome de Jesus. Pessoal, nós estamos chegando no final. Pastor Hermes, obrigado, meu amigo. Estou muito feliz de te receber aqui. O nosso bate-papo aí vai edificar muitas pessoas por muito tempo, porque a internet é bom por causa disso. A gente deixa lá e muitas pessoas vão assistir com o decorrer do tempo. Então, pastor, obrigado pelo seu carinho, pela sua parceria aqui em nosso podcast. E eu fico muito feliz em receber a sua pessoa aqui. Obrigado. Rafa, eu que sou grato, obrigado pela confiança, né? Eu, de verdade, sempre passou muita confiança, que eu nunca tinha participado, todo mundo participa. Primeira né? vez, né? Primeira Olha, vez, né? privilégio para mim. E eu, de verdade, eu cheguei aqui meio que, meu Deus, como será, né? Mas você me passou muita confiança, me ajudou. Eu espero ter agregado o teu trabalho aqui, que a gente tem Sim. acompanhado. Passou aqui muitas pessoas, né? Sim. Pessoas com uma capacidade tremenda, psicólogo, pastor Davi Lucas, né? Sim, Um verdade. grande homem de Deus, o Jonas, enfim, né? Que Deus abençoe a tua vida e muito obrigado pela confiança. Espero ter cooperado aí, né? Agregado aí nesse trabalho tão maravilhoso, tá, Rafa? Cooperou demais. Qual que é o nome da esposa mesmo? Esposa, irmã Grauciane. Grauciane. Obrigado, irmã, por ter liberado o pastor Hermes, viu? Obrigado a todos aí da Igreja Deus do Governo Mundo também, por ter liberado o pastor de vocês. Pessoal, eu agradeço muito a você que está aqui todas as semanas conosco, tá? Semana que vem nós temos mais um episódio do podcast do Rafa, tá bom? Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família e até a próxima. Tchau, turma. Deus abençoe a sua vida.